no jargão, né? Chegar de salto alto numa empresa que você está adquirindo, cara, é certeza de fracasso. E ninguém melhor para falar desse assunto compra e venda de negócio do que o diretor de novos negócios do Grupo Ânima. Como que esse mercado é tão dinâmico que tem trazido empresas que até 15 anos atrás eram desconhecidas a grandes potências, empresas listadas em bolsas. Você, num processo de sucessão, começa a dividir cada um com um pedaço, fica todo mundo pequeno. Se você fica grande e começa a fazer novas aquisições em processos de M&A, a chance de perenizar e de todo mundo crescer é muito maior. Quando vocês olham para o mercado, né, olhando empresas, vocês têm métricas? Como que é a decisão de vocês, primeiro, para entender a motivação, comprar ativos que tenham o quê e como trazer ali uma metrificação de preço que seja aceitável numa rodada inicial? Sabendo que o crescimento sempre tem que ser uma estratégia, né? Que a gente não vai fazer um M&A para ficar do mesmo tamanho ou ficar menor. Olhar para DRE no pré-M&A, entender o que são os balanços contábeis e casar as duas coisas, cara, isso é fundamental. Então ela está em uma região que eu quero entrar? Exato. Pode ser um fator de diferencial. Pode ser um fator diferencial. Cara, um outro fator diferencial pode ser, cara, eu quero eliminar um concorrente, eu quero colocar uma barreira de entrada para novos competidores. E no ar, começando mais um episódio do BuyCast, o podcast da Buy, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E ninguém melhor para falar desse assunto compra e venda de negócio do que o diretor de novos negócios do Grupo Ânima, Celso Garcia. Seja muito bem-vindo ao BuyCast. Obrigado, Rafa. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer meu. E para quem não sabe, né, vocês já sabem que eu sou engenheira de controle e automação de formação. Celso foi meu coordenador de curso, me deu aula. E só uns 12 anos atrás, não, 2007. 2007, exatamente. Nossa. Começou em 2007. O tempo chega para todo mundo, né, Celso? O tempo chega para todo mundo. Mas como quase que 20 anos, né? Dois engenheiros vêm para o mundo de estratégias de M&A. Isso é muito legal porque a gente vai abordar muito essa visão, né, de como que o mercado cada vez mais tem recebido bem essas estruturas de compra para poder se posicionar melhor no mercado. Empresas familiares que já têm também uma estrutura muito bem colocada e que é relevante naquela região, porém, em algum momento precisa fazer um processo sucessório, uma falta ali de gestão talvez tão aplicada, e como que esse mercado é tão dinâmico que tem trazido empresas que até 15 anos atrás eram desconhecidas a grandes potências, empresas listadas em bolsas, como o nosso exemplo. O Rafa, assim, o que eu vejo desse ponto, que eu acho que principalmente aqui no Brasil, as empresas precisam passar ainda por um processo de perenização, né? O Brasil é um país muito novo, se a gente olha comparado com a Europa, Estados Unidos. A nossa indústria ainda é uma indústria nova, né? Então, acho que assim, os processos de consolidação que o M&A permite, cara, eles ainda vão crescer, né? Porque a gente precisa ainda ter consolidação para a gente poder ter a perenização dessas empresas, e aí vão começar a surgir grandes conglomerados, né? Exatamente, a gente estava até comentando isso, porque o que acontece como qualquer mercado, né? Como que a estrutura de mercado ela vem se mostrando. O M&A, então, ele se dá origem mesmo em 1950, pós-guerra mundial, onde as empresas, então, até por causa de a perda, né, das pessoas que eram os fundadores da empresa, elas precisavam ser vendidas, algumas deixaram de existir. Isso. E nisso o mercado começa, então, a ter uma reação de entender essa articulação de compra e venda de negócios. Obviamente que, como você disse, o Brasil é um pouco atrasado nesse movimento, mas na década ali de 1990, o Brasil começa ali de uma forma muito incipiente a entender como entrar no Brasil através de compra de empresa. A gente tem vários relatos, né? Por exemplo, a Bosch comprando uma empresa no interior de São Paulo, porque era tão complexo explicar, né, para um grupo global, alemão, há 30 anos atrás, o que era regime tributário, trabalhista, fiscal do país como era o Brasil.
sem essa dinamismo de informação que a gente tem hoje. E justamente o M&A ele vem para poder ajudar essas estratégias, tanto para um grupo com muito apetite para crescer de uma forma mais rápida e inorgânica, e quanto para quem quer se aposentar ou realizar ali o seu tempo de investimento como empreendedor, fazendo da maneira certa, juntar o útil ao agradável no mercado que tem um potencial imenso. Justamente, eu acho que esse é o ponto, e o que você falou, né? E nas sucessões, né? Nas trocas de gerações, isso é uma grande oportunidade. É melhor juntar do que dividir, né? Exato. Porque se você, num processo de sucessão, começa a dividir cada um com um pedaço, fica todo mundo pequeno. Se você fica grande e começa a fazer novas aquisições em processos de M&A, a chance de perenizar e de todo mundo crescer é muito maior, né? É aquela máxima, né? Você quer ser o rabo do tubarão ou a cabeça da sardinha. Quanto maior o fluxo começa a seguir, maiores são as chances de sobrevivência, de ter ali um posicionamento e uma relevância bem estratégica. Acesso ao capital. Exatamente. Esse é um ponto muito, muito interessante também que o M&A nos traz. Mas como a gente sabe, Celso, o M&A então é uma coisa super complexa. Só 2 engenheiros de controle e automação, que é um curso super difícil para gostar de uma área dessa. E isso é legal, porque é algo complexo que ao mesmo tempo que você lida com elementos exatos, que é faturamento, EBITDA, resultado, no fundo são pessoas e pessoas ali passam cultura da forma delas. E quando as empresas passam por esse momento de compra, venda, que a gente vai falar muito desde o início, né, até a parte da preparação, até o pós, depois que eu comprei uma empresa, e aí? O que eu tenho que fazer? Eu como comprador da empresa, o que eu tenho que esperar, né, daquele ativo que está vindo para mim? E aí a gente vai ver que é, de fato, um processo de cauda longa que vão ter as suas complexidades. Mas primeiro, então, queria entender muito sobre a sua visão, né? Como que você vê o M&A hoje no Brasil nessa estratégia de crescimento para as empresas? Cara, eu vejo que no Brasil hoje isso é uma necessidade. Acho que a gente precisa começar a ter esses movimentos de consolidação para justamente a gente ganhar corpo, ter uma indústria mais forte, empresas mais fortes, para a gente conseguir competir com o mercado externo. Porque se a gente ficar pequeno, com várias empresas pequenas, várias cabeças de sardinha, eu gostei da sua analogia, cara, esse negócio pode ser ruim no médio e longo prazo pro país. Então, assim, M&A, fusões e aquisições, cara, eu acho que esse negócio a gente precisa incentivar cada vez mais no país. Esses mercados precisam se consolidar para a gente ganhar relevância no mercado externo, né? E tudo isso começa na educação do empresário. O empresário, ele tem muito ainda aquela visão, talvez, da década de 90, que foi como nossos pais empreendedores agiam, que não, cansei, eu vou fechar. Isso. Porque foi isso que a gente aprendeu, né? Quantas histórias que a gente conhece de familiares, amigos que tinham talvez a maior empresa da cidade ou do bairro e que de repente deixam de existir porque não tem essa cultura implementada. E a gente abre também um segundo precedente, que é a falta de profissionais para poder ajudar num processo tão complexo como esse. Então, começando do começo, né, como um bom mineiro diria, a gente tem então essa primeira etapa, né, identificar potenciais ativos, que foi isso mesmo que você colocou no começo, que é a visão de falta de sucessão, cansaço, aposentadoria, mudança geográfica. Às vezes eu preciso, em algum momento, fazer uma mudança, mas o meu negócio está ali. Isso. E por esse motivo ele não vai deixar de existir. Então a gente começa a filtrar primeiro a parte da motivação e depois a gente vem preparar a empresa através de uma avaliação de empresa para entender quanto vale o negócio, que é o valuation. Isso. E dessa forma, então, a gente consegue tangibilizar ali aquele patrimônio. Então, primeira pergunta, quando vocês olham para o mercado, né, olhando empresas, vocês têm métricas? Como que é a decisão de vocês, primeiro, para entender a motivação, comprar ativos que tenham o quê, e como trazer ali uma metrificação de preço que seja aceitável numa rodada inicial? Acho que assim, né, no processo de M&A, primeiro ponto que tem que ter no pré-M&A é a estratégia, né? Qual que é a estratégia que a empresa precisa, né? Cara, e aí você tem várias possibilidades de estratégia que vai depender de cada empresa, né? Sabendo que o crescimento sempre tem que ser uma estratégia, né? Que a gente não vai fazer um M&A para ficar do mesmo tamanho ou ficar menor.
E aí, esse processo, Rafa, cara, o processo de due diligence, né? Cara, um bom processo de due diligence, né? Que é olhar para cada parte da empresa, ele é fundamental. Tanto para fazer o valuation, para você entender o que são riscos, oportunidades. Riscos, exatamente. Como também no pós-M&A, porque ele tem que ser o guia dos problemas que você precisa sanar, ele tem que ser o guia dos potenciais que você consegue capturar, né? Então, a brincadeira que a gente fala é que o pós-M&A ele começa, na verdade, no pré-M&A, que é a due diligence, né? Cara, tem que ter alguém para ir lá e olhar o contábil. A parte financeira tem que ser a primeira, cara. Tem que olhar para a DRE, porque a DRE ela tem uma beleza que é um negócio surreal, né? Eu brinco que eu olho para uma DRE e ela é quase uma sinfonia de Beethoven, que eu olho para ela, olha para mim aquele negócio, eu faço assim, cara, eu consigo ver. Agora eu entendi o que é esse negócio. Agora eu entendi. Então, assim, olhar para a DRE no pré-M&A, entender o que são os balanços contábeis e casar as duas coisas, cara, isso é fundamental. Olhar para a regulação e entender, cara, e aí, o que são os riscos regulatórios que a gente pode ter nesse dessa negócio? Empresa em específico. Isso. Ou seja, o que é o risco regulatório que pode envolver? O que são os passivos que essa empresa tem? O que pode colocar em risco o cheque, né? Porque quando a gente fala de regulação, cara, se a gente está num processo de due diligence, num processo de valuation, você assina o acordo e aí tem um marco regulatório que muda. Vou dar um exemplo na educação. Em 2014 mudou o marco regulatório, acabou com o FIES. Imagina se tivesse uma empresa neste período que fechou um contrato de M&A antes da mudança do marco regulatório e só assumiu depois. Ela comprou uma coisa e levou outra. Exatamente, porque aqui ela tinha capacidade de alunos projetados para poder estudar, gerar receita, e de repente aquela avenida de receita deixa de existir. Exatamente. Então esse pré-M&A ele é fundamental para o pós-M&A, porque, cara, se você tem que ter nesse pré-M&A, inclusive, cláusulas que, cara, se mudar o marco regulatório, que é um outro negócio, porque você está mudando o negócio, você está mudando o cenário competitivo, cara, você tem que voltar e rediscutir as cláusulas, tem que estar. Porque se você não coloca isso, você tem risco de estar descoberto lá na frente, né? Então, assim, começando no M&A, assim, cara, olha para a empresa, conhece o negócio, conhece da operação. E um outro ponto, o último ponto, cara, olha para onde tem sinergia. Porque se não tiver sinergia... M&A precisa da sinergia. Precisa da sinergia. Porque se não tiver sinergia, você não vai ganhar. Porque senão você vai ter duas coisas, ao invés de ter duas coisas juntas, fazendo algo maior, você vai continuar tendo duas empresas separadas. Então, assim, a sinergia ela precisa existir. Não dá pra gente não ter sinergia. Então, se não tiver sinergia, onde que você vai ganhar? Cara, não faz sentido, talvez, fazer esse M&A. Então... Porque a visão do M&A é justamente essa, né? É ganho estratégico das partes com uma recompensa financeira para o fundador pelaquilo que ele criou. Mas esse é um ponto. Então, suponhamos, chegavam várias empresas para vocês analisarem e aí vocês já tinham esses mapas para poder identificar essas sinergias. O plano estratégico meu tem que estar atrelado ao plano estratégico que essa empresa está me propondo. Então, ela está em uma região que eu quero entrar. Exato. Pode ser um fator de diferencial. Pode ser um fator diferencial. Cara, um outro fator diferencial pode ser, cara, eu quero eliminar um concorrente. Eu quero colocar uma barreira de entrada para novos competidores. Então, assim, é um processo... Cursos, eficiência de somatório de bases. Sim, exatamente. Tudo isso começa... O SKU, se os SKUs têm sinergia ou não, se o portfólio de produto é aderente à estratégia de crescimento da companhia. Então, tem todo esse ponto, né? E aí, um ponto super importante é que o time de o time do valuation e do diligence, cara, esse time tem que estar muito integrado com o time do pós-M&A, que é o time que vai fazer a integração. Porque, né, a passagem de bastão, ela tá aí, no sentido de a empresa tem risco de ser 2 CNPJs, um que é o dono do imóvel, o outro que é o dono da operação. Quando a integração acontece,
E aí, o que eu comprei? Eu comprei o imóvel, eu vou alugar. Esse imóvel está alugado por quantos anos? Até para eu poder investir num laboratório de formação, né, de alunos, o que a empresa vai poder propor ali para o mercado. E tudo isso você, como um executivo, tem que ter essa visão de longo prazo, entendendo se a viabilidade da sinergia é o suficiente. Exatamente. Porque não apenas a sinergia, mas sim se no final do dia dá payback, se dá retorno, se consegue trazer estruturas ali parecidas. E até os contratos, né? Porque pode ser que tenha algum contrato que tenha na empresa que não seja aderente ou que seja de tão longo prazo com valor tão exorbitante que ele possa não fazer sentido também. Né? Então, porque assim, senão você compra um compromisso... Isso, sem saber. Tem que pagar ali um imóvel de 100 mil por mês, sendo que você poderia talvez colocá-lo num novo polo, integrá-lo a uma nova unidade que a empresa já tem. Exato. Então, tudo isso são várias perguntas que a gente tem que ir encaixando. E eu acho que isso que é a grande arte do M&A, porque cada um vai ser feito de uma forma, porém, se você conseguir ter uma ótica ampla, você consegue, então... ter essa estrutura mesmo bem mais encaixada, né? Essa fala sua, ela é bem interessante mesmo, né? Um M&A, cada integração é uma integração. Não tem uma receita, lógico, tem um script, tem as coisas que você vai olhar, você vai chegar. Cara, mas cada empresa é uma empresa. Porque uma empresa é feita de pessoas, né? E pessoas juntas geram uma cultura. Então, cada empresa tem uma cultura. Então, assim, cara, realmente, esse processo de M&A, de integração, é um processo que ele é dolorido para as partes, para todas as partes, para a parte que está chegando e para a parte que está vendo a outra parte chegar. Mas, ao mesmo tempo, ele é bonito quando você vê o choque da cultura acontecendo e começar a formar uma nova cultura, né? Então esse é um ponto realmente que essa fala sua, eu falei, cara, eu me vi em alguns momentos aqui da minha carreira que eu rodava, que eu achava que eu ia sair de um processo de integração e chegar em outro e fazer uma receitinha de bolo. Forma. Cara, não é a mesma coisa. E os desafios são outros, os anseios são outros. E eu acho que a magia do M&A, ela tá muito nisso. Por mais que a gente trabalhe com volume de milhões de dinheiro, e é isso, e aquilo, tudo muito grande de número, no final a gente está trabalhando com o comportamento humano. Porque se você não tiver tato, o que esse cara que eu acabei de comprar, o que para ele é valor? Isso. Às vezes é a marca que tá o nome da família, que ele é autoridade naquela região. E se você chega num pós-M&A, por mais que você já tenha discutido, e agora fala, agora vai se tornar empresa X. O cara fala, poxa, mas... Aí começa assim a criar coisas que a gente tem que ter primeiro a percepção do ser humano para depois a gente poder abrir essa parte negocial. E aí, Rafa, acho que nesse ponto também é um ponto que na minha carreira, nas minhas rodadas de integração, então assim, eu trabalhei muito no pós-M&A, né? No pré-M&A pouco, mas no pós-M&A foi boa parte da minha carreira. Cara, quando a gente chega no jargão, né? Chegar de salto alto numa empresa que você está adquirindo, cara, é certeza de fracasso. Né? Porque, cara, se uma empresa chegou até um ponto, existe capital intelectual, existe inteligência. Cara, chegar de salto alto é chegar com a mentalidade de colonizador e colonizado, que não faz sentido. A gente está no século XXI e ainda pensar, né? O conhecimento, a construção, ela é coletiva, não dá mais para ter um conhecimento e uma construção de um lado só. E este embate é super importante. Então assim, olhar para uma empresa e entender, chegar lá e entender o porquê que a cor da parede da empresa é X, por que o logo é Y, e respeitar a história, né? Porque toda empresa tem uma história. E respeitar essa história é respeitar um legado que precisa continuar. Então, o respeito ao fundador, o respeito à marca, o respeito à carta de valores. Então, assim, isso tudo é um negócio que a gente precisa, no pós-M&A, cara, chegar um time. E esse time de pós-M&A tem que ser um time muito bom, né? Tem que ser um time aberto, com uma escuta ativa
muito grande. Porque se você não tiver uma escuta ativa, você perde os momentos, você não consegue enxergar o choque de cultura. Porque você enxerga o choque de cultura pelos ouvidos, né? Então é um negócio super importante, né? E isso que você fala é muito importante, porque quando você faz o M&A, é doloroso, toda a parte, ansiedade, né, expectativas que vão sendo criadas ao longo de um processo que não é rápido, mas quando a chave é virada, na verdade não acaba, é onde que começa de fato o sucesso ou não do M&A. E se a gente pegar por estatísticas, a cada 100 empresas que existem hoje no Brasil, entre 15 a 18 estão aptas a passar por um processo, que vai ser nível mínimo de organização, consciência, maturidade dos sócios para poder ter estômago para passar por isso por no mínimo 1 ano, então é algo complexo. Dessas 18 que estão aptas, entre 4 a 5 são empresas que de fato vão chegar a receber um cheque e realizar a venda parcial ou total da empresa. E olha como que o número ele é super cruel. Dos 5, 50% vão deixar de existir, vão ser M&As fracassados. E o restante por causa do pós-M&A. Uau, essa estatística eu não sabia. É muito terrível, né? Por isso, porque quando as pessoas elas não entendem isso, elas acham que é simplesmente agora que a empresa é minha, virou Baico amanhã. Não, gente, se fosse para virar Baico amanhã, qual o sentido de eu comprar? Eu mesma criava. Eu criava ali. Então, as pessoas têm que começar a entender que atrás de todos esses números, existe ali a visão humana, a visão do comportamento humano que tem que fazer um período de transição. Se você demorou no mínimo 1 ano para comprar a empresa, é 2 vezes isso que você tem que esperar o processo amadurecer. Não é simplesmente em 2, 3 meses, agora vai ser dessa forma, agora está desse modo. O trauma é grande e às vezes com o trauma grande você acaba rompendo ali, né, aquele potencial negócio. Não é só chegar, mudar a paleta de cor, mudar a carta de valores na parede. Isso não muda a cultura, né? Isso não muda o processo, né? Pelo contrário, você machuca, né? Você falou tudo, você machuca e um bom negócio se torna ali uma dor de cabeça, porque aí você trouxe uma empresa para o grupo que tinha um potencial nos números lindo, mas que na hora mesmo da gente testar e reagir ali àqueles estímulos, né? Dessa possível sinergia criada, vamos colocar isso daqui dentro da empresa para que ela consiga ter uma performance melhor, acaba não suportando e a gente perde ali o maior objetivo de todos, que é o crescimento. Que é a visibilidade. Mas eu queria que você trouxesse muito, Celso, agora sobre essa parte cultural. Eu acho que é uma coisa que a gente fala muito pouco no M&A. A gente fala muito de valuation, muito do processo como um todo, quais são as etapas, porque queira ou não, é algo muito complexo. Só que as pessoas, elas não entendem que tudo isso que a gente está vendendo é um know-how, não é simplesmente vender um negócio se a gente não puder ali fazer uma transição bem feita, expectativas alinhadas, deixar ali atividades das partes muito bem documentadas, ou seja, aqui já é você, aqui já sou eu, em qual momento que a gente vai entrar juntos, né, para poder articular. Então, essa daqui seria a minha pergunta. O que você vê aí de mais importante quando a gente fala desse cuidado na integração da cultura? Cara, o mais importante para mim, depois de ter vivido muitos anos, é respeito. Porque a maior perda que a gente tem num processo de M&A é perda de talento, né? E como é difícil conseguir talento. Exatamente. Cara, e se a gente não cuida dos talentos, se a gente não respeita, se a gente não vai com uma escuta ativa. Eu já vivi experiências de perder talentos que eu olhava assim e falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô perdendo esse talento. Então, assim, esse processo do embate de cultura, ele vai acontecer. Não adianta falar que ele não vai acontecer. 2 culturas diferentes vão se chocar. Cara, e vai balançar, vai estremecer, vai surgir uma nova cultura. Primeiro, não dá para ter uma arrogância de achar que uma cultura vai prevalecer sobre... Não, a cultura vai mudar. Vai ter um choque de cultura e a cultura vai mudar. E neste momento, cara, tem que ter um time de pessoas. O time de pessoas é o time mais importante nesse processo do RH. Ele tem que estar ali suportando
toda a equipe nessa mudança de cultura, porque o que acontece é que você tem de um lado as pessoas acostumadas com uma cultura, do outro lado as pessoas acostumadas com uma outra cultura, e de repente você tem dois lados que precisam virar um lado só, numa terceira cultura que nenhum dos lados conhece ainda. E aí, cara, uma pessoa que tá ali mais ameaçada ou se sentindo ameaçada, que é um talento, esse é o momento que elas olham para o mercado. E o mercado sabe reconhecer um talento, ela pinça aquele talento. Então, assim, cara, olhar para as pessoas, ter um bom time de pessoas, de gestão de pessoas. Não é nem um time, porque às vezes a gente fala de pessoas, não é festa, não é Disneylândia, mas é um time preparado para mapear a competência das pessoas. Entender quem são as melhores pessoas, aquelas que a empresa não pode perder. Fazer uma política de retenção de talentos. Porque senão, cara, a gente perde talentos. Vai perder algum talento? Vai, não adianta. Mas ter uma cultura, ter um processo de retenção, de mapeamento de talentos e retenção de talentos é um negócio que eu acho que sim, cara, ele é fundamental. Vou falar até um assunto meio polêmico, né? O John Nash, o John Nash, não, desculpa, o presidente da GE lá, me fugiu o nome dele aqui agora, o Jack Welch. Sim, desculpa. Jack Welch. No livro dele, ele fala, né, que toda vez que ele entrava numa empresa, a primeira coisa que ele fazia era olhar para os talentos. Só que ele dividia os talentos em quartil, como se pessoas pudessem ser divididas em quartis, né? E aí ele pegava na ponta superior do quartil, investia pesado naquelas pessoas, aumentava salário, dava perspectiva. Nas pessoas do meio ele treinava para tentar puxá-las, e as pessoas ali ele olhava de lado. Cara, em partes eu concordo com a parte de olhar para os talentos, mapear as competências, cara, mas nos meus anos de carreira, o que eu pude ver, assim, que não existem pessoas ruins. Existem pessoas que às vezes estão mal orientadas ou pessoas certas no lugar errado. Então, assim, cara, um time de gestão de pessoas bom e qualificado, neste momento, ele é crucial para entender os talentos e as pessoas, onde é o melhor local para cada uma das pessoas para ser melhor para a pessoa, porque pessoas felizes e pessoas bem produzem muito mais do que pessoas desanimadas e infelizes. Então, essa eu acho que é, assim, premissa 001 de um processo é um time de RH para olhar para a cultura. E foi bem o que você disse no início, né? Você está comprando um know-how, você está comprando uma história, porque senão... É capital intelectual, né? Você iria e faria. Se abre a empresa, é o que você falou. Você já consegue ali, tem capital financeiro, tem uma escala já de uma equipe grande. Então, quando você entra para isso, é porque você não conseguiu fazer. Então, é muito importante a gente ter ali esse meio termo, né? Não de briga de ego, de a minha cultura está certa ou é a dele que está certa, mas sim criar uma avenida nova de construção para que aquele projeto idealizado no papel de um crescimento em números seja ali a ponta de ação sendo realizada, que é o mais difícil hoje, é pessoas agirem por algo que elas realmente acreditam, por algo que realmente elas querem ali conceber como potencial de crescimento. Eu queria agora que você trouxesse o que você viu ao longo desses 20 anos, Celso, passando por empresas sendo adquiridas em todo o país, de todos os setores, familiares, por causa de N motivações. Um era oportunidade financeira, o outro era briga familiar. Então, no M&A a gente vê de tudo, né? São várias coisas ali sendo expostas, obviamente, pensando como executivo, empresário, é uma oportunidade. E até que ponto, então, que vocês observavam isso? O que em algum momento foi um grande aprendizado? Poxa, aconteceu em uma empresa que depois a gente viu como que isso é tão rico num processo de pós-M&A, né, de pós-compra, que a gente não pode deixar que isso não seja agora replicado para os demais, porque vai criar um trauma que pode até matar a operação. Cara, olhando para a experiência, né,
E lógico, na carreira a gente sempre, às vezes, comete algumas heresias, né? Não tem jeito. Só todo dia vai ter uma. Todo dia vai ter uma. Não tem jeito. Cara, quando a gente olha para as experiências, assim, no meu primeiro pós-M&A, a lição número 1 que eu tirei, que eu levo para minha vida. Pessoas, cara, não entre salto alto. Existe talento em qualquer e todo lugar. Então, assim, cara, pessoas. Cara, outra coisa que é um aprendizado. Faça uma due diligence bem feita. Que vai te economizar muito tempo e dor de cabeça. Muito tempo e dor de cabeça. Cara, uma due diligence. Porque depois que a surpresa chega, cara, você já tá ali há 6 meses falando... como é que você vai desatar? Exatamente, Rafa. Então, esse é o negócio, cara. Uma due diligence bem feita é fundamental. E a outra coisa que você falou rápido, e eu queria até voltar nisso, é governança. Cara, fazer o pós-M&A de uma empresa com pouca ou nenhuma governança corporativa... Aí é trauma, é bater na cabeça com machado. Nossa senhora, essa é uma boa definição, é bater na cabeça. Porque coisas muito básicas, como por exemplo, aqui você já tem uma empresa que fatura X milhões, mas a governança mínima de um processo contábil é você estar no regime tributário adequado. Aí você me vem com 3 Frankenstein aqui, e aí parece, não, aí tá chegando, quer mudar tudo, mas isso é o básico. Exatamente. E até que ponto, então, que apertar, por isso que a sutileza do humano que a gente tá falando, né? Até que ponto que apertar é o certo, e até que ponto que pode parecer uma arrogância, querer desconstruir a história de alguém que não é o objetivo do M&A, pelo contrário. Exatamente. Não é isso, é sim todo mundo crescer juntos. E são coisas que quando a governança mínima não está nem na cabeça do fundador... O choque é certo. Então, se eu puder falar, estes 3 pontos, eles são, assim, fundamentais para mim. Acho que os maiores aprendizados são esses, cara. Olha para a pessoa. Pessoas. Cara, faça uma due diligence mais detalhada possível. Cara, entenda a governança corporativa da companhia. Cara, e se for uma companhia, se eu puder dar um conselho aqui, não sei se eu posso dar um conselho. Por favor. Se eu puder dar um conselho, a voz da experiência, quem uma empresa com baixa governança corporativa, tenha mais cuidado nessas empresas do que numa que tem uma boa governança corporativa. Esses 3 pontos, para mim, eles são fundamentais. Nossa, quando a gente fala de integração de sistemas, quando a gente fala de sentar no caixa, rever com o contrato, isso aí é o manualzinho do processo, né? Mas esses 3 pontos aqui, eles são doídos. E é a sutileza mesmo de poder ver até que ponto que vale. Porque o M&A, ele não é para ser traumático, ele é para mudar as empresas de nível. Então, quanto vocês cresceram de uma forma estrondosa através do movimento de M&A. Comprando, de repente, vocês tiveram ali uma base muito representativa, se tornando uma empresa listada em bolsa, algo extremamente importante e relevante para o país. Então, acelerou o movimento, deu certo. Óbvio, tem ali os casos que as empresas às vezes não entendem por causa disso, mas quando a gente começa a ter um olhar mais clínico e a gente começa a fazer conteúdos como esse para educar o empresário de que não é o Celso que está comprando a empresa que é o chato. É porque é isso minimamente que espera para que o meu objetivo é crescer com você. Por isso que eu estou te comprando. Então, Exatamente. Não é para vir dar pitaco no seu negócio, na sua empresa, mas sim unir forças do que eu sou melhor com o que você já mapeou na sua região e criar uma potência ali que fique inalcançável, né? E esse é um outro ponto, né? Que nesses processos de M&A, em que os fundadores ou os sócios que estão lá ficam, né, que você não compra 100%, o tato precisa ser ainda maior, né? É porque o cara era dono, tinha a caneta na mão. E de repente ele compartilha. Agora ele tem camadas. Agora eu me reporto para a diretoria, diretoria para o conselho para os comitês. E aí é o bom e ruim, né? Eu acho que é o preço que se paga para crescer
É o preço que se paga para crescer. A gente passou por isso, né? Uma empresa familiar sim, fundada por eu e meu sócio, que a gente não é família, mas uma empresa muito pequena. Sim, mas vocês dois faziam tudo? Faziam tudo, era de tudo, desde a parte comercial, ajudar a caneta mesmo, né? Hoje vai ser assim, amanhã vai ser assado. E assim, tendo esse estômago para poder acreditar no negócio com toda a diversidade externa, uma marca não conhecida, todo esse processo a gente pluga em um banco. Então, entra um BMG com uma estrutura de governança e compliance totalmente diferente de uma empresa que foi fundada por 2 pessoas de 30 anos na época com estagiários. E que você tinha agora uma responsabilidade muito grande de entregar. Então, sócios ali que você fala, poxa, antes a gente decidia aqui, ó, estamos almoçando, já pega aqui, você faz isso, faz aquilo. Só que agora quando você tem que submeter. Quando você olha, você fala, poxa, mas olha o que isso traz. Isso traz uma autoridade, isso consegue colocar as pessoas certas no lugar certo, alinhando expectativas o tempo inteiro. E agora eu tô com muito mais tanque cheio para poder acelerar e seguir ali a nossa jornada mesmo, né? De crescer, que é o objetivo do empreendedor. Cara, esse exemplo seu mesmo, bacana você dar um exemplo seu, né? Casa de ferreiro, espeto de ferro. Espeta de ferro, é isso aí. Não é de pau. Cara, eu acho que o que você falou, ele é bonito de escutar, né? Porque isso é tirar a vaidade, né? Sim. É tirar a vaidade da frente. Não tá falando com a Rafa. Você não tá falando com a Rafa. Você tá falando pro negócio. Que é algo que é maior. Muito porque uma maior. empresa tem que ser maior do que um CPF. Um CNPJ tem que ser maior do que um CPF, né? Exatamente. Eu acho que aí no seu exemplo, cara, você não olhou, vocês e seu sócio, vocês não olharam pros CPFs. Vocês olharam do que era o objetivo maior do todo, né? Do todo. O que era a estratégia que estava por trás daquilo. Ou seja, o CNPJ... ele está perenizado. Não é o CPF que está perenizado, é o CNPJ, é o legado que o CPF deixa, né? Então, acho que sim, desprender da vaidade e conseguir lapidar para conseguir querer crescer, acho que isso é fundamental. Mas é difícil. É muito difícil. E é porque o game vai ficando cada vez maior, né? Cada hora vai tendo estímulos do mercado. Por exemplo, a gente está vivendo agora uma perspectiva que vai totalmente contra o Banco Central, que eles acreditavam que a gente fecharia o ano a 8%, e já está com prévia de voltar a patamares altos, né? Até em relação ao mundo. Então, minimamente você como investidor, você tem cheque para comprar empresas. Você fala, poxa, mas eu tenho 12% sentadinho aqui na cadeira gravando um podcast com a Rafa. Para que eu vou pensar numa oportunidade de investimento de comprar uma empresa em outra região que vai ter, obviamente, oportunidades para crescer, só que aí você já começa a fazer conta. Então, quando você começa a empreender, você vai vendo que o negócio não é tão linear, né? Então, vem um estímulo externo que fala assim, poxa, então esse ano vai ter que frear. E aí a gente tem que ir se adaptando, a gente tem que ir vendo demandas, temos que ver ali como que o mercado está trazendo os inputs para você como empreendedor ir devolvendo e mostrando, né, para os investidores que estou vendo aqui esse caminho é o melhor caminho para a gente fazer um incremento, né, uma avenida, um novo SKU dentro do modelo. Cara, quando você fala de mercado, acho que assim, né, o cenário econômico, ele às vezes pode parecer como ruim, né? Falar com uma taxa de juros que pode voltar para 12%. Cara, o empresário, ele enquanto ele, é desesperador. Desesperador. Cara, você olhar para a sua dívida, porque falar que tem uma empresa que não tenha uma dívida, porque a dívida ela tem que existir para a empresa poder crescer. Sim. Né? Mas quando você olha para uma taxa de juros, uma Selic próxima de 12%, cara, num primeiro momento, você fica achando que essa taxa de juros ela vai travar o negócio. Cara, mas num segundo momento, quando você olha para a beleza disso e para a oportunidade que uma taxa de juros a 12% pode gerar num processo de M&A, é muito bonito, mas é difícil de enxergar. É difícil, sim. Porque é o seguinte, se você tem duas empresas alavancadas numa taxa de juros de 12%, é uma coisa difícil para as duas. Se você tem uma única empresa que se junta dessas duas
para sair deste momento no processo de M&A ou de fusão, é muito mais fácil você ter uma empresa maior Que e você vai vencer os 12% do que cada um isolado. Então, esse mercado, a taxa de 12%, dá um medo. Cara, mas talvez é um momento De você ir para o mercado e criar um centro compartilhado. Isso. A gente acabou de negociar uma rede de lojas de tinta. O comprador tinha 30 lojas e essa empresa que a gente assessorou para a venda tinha 23. Falou assim, Rafa, aqui eu tiro isso. Para o meu negócio, eu vou chegar agora para o fabricante, que são essas grandes empresas. Ao invés de comprar 60 milhões por ano para a minha rede, eu vou comprar 60 mais 40, vou comprar 100 milhões, eu reduzo o custo. Administrativo eu preciso de um, coordenador de RH de um, e aí começa a ter mais margem. Reduzir a compra, né? Ganhar na compra no volume, né? O volume fica mais estratégico, seu custo muito mais eficiente. Pessoas ali para poder rodar. Você tem 2 marcas no mercado agora. Então, ele manteve as bandeiras. Perfeito. Porque ele falou, se o meu cliente não for no A, ele vai no B. Ambas são minhas, então atendo... Um único CSC. É. Uma única central de serviço compartilhado que vai atender o todo. Sobra mais grana para vencer. Aí os 12% não ficam tão distante. Não fica tão distante. Mas se ficar uma querendo ir atrás de capital para poder crescer, cara, crescer com 12%, se não for com M&A, haja dinheiro, é muito difícil de crescer. Então, eu acho que assim, esse momento que a gente está, cara, eu costumo ver oportunidade onde não tem, sabe? Eu vejo esses 12% para o empresário terrível. Acho que a gente está matando o empresário brasileiro. Então, tirando a competitividade. Porque você poderia estar investindo em inovação, pagando melhor os funcionários. Se queira ou não, o cerco fecha para todos, né? Mas pode ser um momento lindo para se criar grandes conglomerados para vencer os 12%. E é esse o objetivo. É esse o objetivo que as empresas, né, que têm essa visão como a de vocês faz. Então, vê a oportunidade e fala, poxa, agora é a hora de ir às compras, porque, como qualquer mercado, né, se tá ruim para quem tá vendendo, para quem tá comprando, ele tem uma oportunidade, uma brecha, uma gordura ali de entrar de uma forma melhor. Porque ele tem argumentos mais estratégicos, como esses números, mas no final todos ganham, se for bem feito o processo. Exatamente. E 2 cabeças sempre vão mais longe do que só uma, né? Então, embates de ideia, embates são sempre bons para o crescimento. Somar para multiplicar. Essa é a máxima que o M&A traz, porque é isso, não é o certo e errado, é juntar mesmo para que a gente crie algo muito expressivo com muito menos tempo. E hoje o mercado é tempo é dinheiro, e se você perde o time, esquece, perdeu milhões, dependendo da sua estrutura, bilhão foi embora ali porque passou. E alguém chegou antes, você perdeu. É isso. É cruel. Celso, se você puder deixar uma dica para pessoas que estão, né, hoje numa cadeira como a sua, comprando empresas que precisam passar por esse processo, que é o PMO, a parte mesmo da pós-integração do M&A, o que você deixaria aqui como dica, além de pessoas, processo e esse respeito à governança, mas algo que vai ter que estar dentro dele para que faça de uma forma ali o mais harmônica possível? Tem uma coisa que eu comecei a tatear e não falei, tem uma que eu não falei. Cara, vende. Vende. Porque se uma empresa que não vende, não tem receita entrando. Cara... Comprou para isso, né? Comprou para crescer, comprou para vender. Cara, senta dentro da área comercial. Entende como que funciona o funil de venda. Cara, faça as mudanças que precisam fazer no funil de vendas e vende. Põe gente na rua para vender. Cara, quanto mais vender, melhor. Entenda o que é a estrutura de custos, porque vender abaixo do custo de produção também não faz sentido. Entenda o que é que você precisa e como que se entenda, que é o segundo ponto. Cara, olha para a DRE. Cara, não olhe para a DRE com medo do que você está vendo. Olhe para a DRE como uma forma de ver a oportunidade. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas que olham para a DRE com medo. Com medo do que a DRE está mostrando. Mas a beleza da DRE não é a foto. A beleza da DRE é o filme do passado e a sua capacidade de projetar o futuro.
Porque o presente, tem um ex-chefe meu que sempre fala essa frase, o presente hoje é o ponto de encontro do passado e o futuro. E hoje, no presente, olhando para a DRE, eu tenho que conseguir entender o que foram os meus erros do passado, olhar como eu estou no presente e projetar como eu posso ser melhor no futuro. Então, assim, olhar para a DRE com este carinho é algo fundamental. Então, se eu puder acrescentar em tudo que a gente falou hoje, olha para a DRE, namore a DRE, veja o que tem de bom na DRE e funil de vendas. Vende, põe o time para vender. Venda sara tudo e DRE muito bem analisada, a sua tomada de decisão fica muito mais fácil sobre o que priorizar. Exatamente. Celso, muitíssimo obrigado pelo tempo, por compartilhar aí 20 anos de jornada nessa área, que é uma área complexa, mas como você mesmo disse, o êxtase também é tão proporcional quanto quando dá certo, quando você olha para trás e fala, agora tá do jeito que eu idealizei, demorou 2, 3 anos, mas aconteceu da forma que eu queria. Tenho X pessoas trabalhando para esse projeto aqui, educando, ajudando X pessoas nessa comunidade através, né, dessa ferramenta que educação transforma tudo, né? Mas quanto mais a gente estiver abertos a ouvir, mais rápido a gente também se transforma. Exatamente, Rafa. O prazer foi meu. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Esse momento aqui de poder levar conhecimento é sensacional. Então, acredito muito no que você falou. Educação transforma. Transforma. A gente só tem agora que pulverizar, ajudar as pessoas a entenderem, porque é o que muda, né, o game. Exatamente. Sensacional. Muito obrigado, Celso, pela participação, por tudo. E até o próximo episódio, pessoal. Um abraço.